CrescerCast, estamos aqui para mais um episódio e hoje nós estamos aqui com o Léo, professor de matemática do Fundamental e Ensino Médio, e com a Lê, professora de ciências também no Fundamental. E hoje a gente está aqui para um episódio legal, né? Porque já tem boatos por aí, a galera já sabe que eles são casados, são professores, então vai ser um episódio completamente diferente, muito legal. Então, antes da gente começar, eu queria perguntar para vocês da formação de vocês, se vocês entraram na faculdade direto do ensino médio, fizeram um cursinho, foi um ano de dedicação ou não, como que foi esse processo? Ai, gente, boa tarde. Eu estudei aqui no Crescer, né, desde a quinta série, antiga quinta série, agora é atual sexto ano. Fui até o terceiro ano do ensino médio aqui. E quando esse processo de terceiro ano foi um ano de muita indecisão, né? Primeiro do que fazer, do que curso escolher, né? Eu sempre fui uma pessoa muito interessada em todas as áreas, assim. Então eu me via fazendo de tudo um pouco. Só que a parte que mais me chamava a atenção era a biologia mesmo, né? Então eu decidi prestar biologia. E no ano do terceiro médio, foi em 2012 que eu fiz, eu acabei prestando Unicamp, USP e Unesp, né? Só as três. Acabei passando na Unesp, no campus de Bauru. Eu tinha 17 anos ainda, né? Fiquei um pouco insegura de ir e decidi não fazer a Unesp. Então eu abri mão, né, dessa aprovação. Decidi fazer um ano de cursinho, que foi um ano de muito amadurecimento. E aí em 2013 eu também prestei de novo as mesmas faculdades, né? E o Enem. Eu esqueci de mencionar que no ano de 2012 eu prestei o Enem e passei no Rio de Janeiro. Então assim, na UFRJ. Em 2013 que eu prestei de novo, eu passei na Unesp de novo. E no Enem eu passei pela UFSCar. Então eu acabei fazendo o UFSCar. Fiz a faculdade, né, ali de 2014 até 2017. Logo ingressei no mestrado, então fiz mestrado também, né, de biotecnologia e monitoramento ambiental. E quando ia ingressar no doutorado, entrou a pandemia e me deu uma bloqueada e comecei a me dedicar mais aqui no colégio. Então esse ficou um sonho paradinho aí, mas que um dia, quem sabe, eu vou realizar. Muito bem, então vamos para a minha parte agora, né? Gente, então ao contrário da Lê, eu estudei aqui no Crescer desde pequenininho mesmo, desde infantil 1. Então, o primeiro contato com a escola sempre foi o Crescer. Aí eu estudei até o ensino médio aqui. No primeiro ano do ensino médio eu passei no Bentão. Sim. Fui lá, fiz uns 2, 3 meses e aí a minha professora de português na época de lá ia sair de licença para uma cirurgia. Quando minha mãe descobriu que eu ia ficar sem aula de português, ela me voltou pra cada hora. Não vai ficar sem aula de português de jeito nenhum. Porque minha mãe sempre falava assim, eu pago escola pra você entrar numa universidade pública. Ok, era o plano dela pra mim. E eu comprei esse barulho dela, sempre falei assim, vou estudar e se tudo correr bem eu vou entrar na faculdade pública. Voltei pra cá, continuei até o terceiro ano do ensino médio, me formei em 2011, eu era um ano mais velho que a Lê na época. Prestei também todos os vestibulares, mas no caso eu prestei para engenharia de computação, ciência de computação. Então eu tinha uma ideia de que eu ia ser engenheiro, bombeiro, porque eu sempre gostei de exatas, né? Fui um cara da matemática e tinha um professor na época que me influenciava bastante, que eu gostava bastante das aulas dele. E quando eu passei nas universidades, só que na Unicamp eu passei na minha segunda opção, que era física, matemática aplicada. Foi uma sugestão do meu professor na época. loucura, né, Sara? Uma sugestão na época, porque assim, se você não conseguir, no caso, passar em engenharia, mas as matérias são as mesmas, né? O começo ali de engenharia tem muita parte voltada para matemática, cálculo, física e essas coisas. Então ele sugeriu que eu entrasse nesse curso para que eu já fosse fazendo essas matérias e depois, se eu quisesse realmente fazer engenharia, eu já teria eliminado elas. Sim. Então foi o que eu fiz. Só que aí entrei no curso, fui gostando da matemática, sempre gostei na verdade, mas sempre fui gostando mais ainda. Aí logo surgiu a oportunidade aqui no Crescer de dar plantão, de dar aula, e aí quando eu vi eu tava aqui, virei professor. De novo. Tava aqui de novo. Sempre gostei. Eu lembro de falar pra minha mãe quando eu era pequeno, falar assim, nossa, eu gosto muito do Crescer, quando eu quero fazer faculdade no Crescer. Eu juro que eu falei isso pra ela, eu gostava muito. Tinha muitos amigos aqui, a gente tava super bem, sempre me dei super bem, então... Vocês acham loucura ele querer fazer física? Na Unicamp, eu prestei, minha segunda opção era educação física. Nossa! Educação física. Eu acabei passando em educação física, mas também abri mão, e aí fui pro UFSCar também. Não gosto nem de suar. Mas a gente, ela pretendia fazer educação física. Mas enfim,
Foi isso. Vocês estavam falando agora sobre o ensino médio e o Léo citou que ele é mais velho. Então vocês não eram da mesma sala, né? Não. Tá, e vocês se conheceram no ensino médio, então? Vocês chegaram, tipo, a conversar no ensino médio? Não. A história é mais longa. Essa era um pouco mais. A família dele e a minha família são aqui do bairro, né? Então a gente mora pertinho, é uma rua de distância só. Nossa. Nossa, muito perto. E aí, em 2006, acho que foi 2006, né? 2005, 2006, ele começou a frequentar a mesma igreja que eu frequento. Então a gente se conheceu ali de vista na igreja. Foi no mesmo ano que eu entrei aqui na quinta série. No ensino fundamental, gente, passou batido, né? A gente comia terra aquela passou batido. A gente não era nem amigo, nada, né? Até que foi no ensino médio, né? Acho que vocês sentem isso agora, que é muito mais madura e é uma proximidade muito mais gostosa. E no ensino médio, eu entrei no primeiro, ele estava no segundo, eu também transitava muito entre os grupos. Então eu tinha amigo do terceiro, do segundo, do primeiro, né? Eu tinha um grande leque de amizades, assim. E eu fiz muita amizade com ele. E com o pessoal da sala dele também, né? Eu tinha muita amizade com o pessoal da sala dele. E na nossa época era mais fácil também. Agora vocês têm muitas turmas. 4 primeiros, 2, um monte de terceiro. A gente tinha um primeiro, um segundo, um terceiro. Tinha um de cada. E era só amanhã, tinha de manhã e de tarde, primeiro e segundo ano. Tinha de manhã e tarde. Então a gente estudava à tarde, vocês davam à tarde também no primeiro ano? Que depois migrou pra manhã, né? Mas aí nosso primeiro e segundo ano a gente estudava à tarde. Então o ensino médio era tipo a minha sala e a sala dela. Pouquíssima gente. Pouquíssima. E aí foi nessa época, então no primeiro ano também a gente só tinha amizade, né? Mas foi no segundo ano, eu tava no segundo e no terceiro, que a gente começou a conversar e aí começou a rolar uma paquerinha. Começou a rolar uma paquerinha. A gente acabou tendo um rolinho, né? Um casinho naquela época, porque a gente também, além disso, a gente começou a fazer academia aqui perto. Ali não. E aí a gente ia, então a gente sempre tava junto. Então aqui no colégio, tava lá. Então a gente acabou tendo um rolinho. Só que como ele tava no terceiro médio, prestes a sair da escola, isso aconteceu de forma natural, assim, né? Ele acabou saindo da escola. Eu fiquei ainda mais esse ano, depois fiz o ano de cursinho. E a gente perdeu o contato totalmente. Então a gente não teve mais contato. Foi só um casinho adolescente mesmo, sem nenhuma pretensão, assim, muito maturo, né? E hoje a gente olha pra trás e vê que isso foi fundamental pra gente chegar aqui hoje. Porque se a gente tivesse engrenado, né, naquela época, não ia dar certo. Falando por mim, principalmente, eu sinto que eu mudei demais a minha cabeça, assim, do que eu era no ensino médio, do que eu sou hoje. E aí não teria dado certo. Não teria dado certo. A Letícia de hoje não ia aguentar o Léo antigamente, não ia, então tá tudo bem, foi uma evolução pra melhor aí e deu tudo certo. Nesse período, assim, de 2014, né, 2013 pra frente, a gente teve outros relacionamentos. Quando eu terminei a faculdade, em 2017, o Anderson me mandou uma mensagem, né, que tava precisando de plantonista, de biologia, que ele sabia que eu tava fazendo biologia. Eu tava acabando a faculdade, ele falou assim, Lê, você não quer vir? Aí eu falei, vamos lá, né? Lógico, fiquei muito feliz. E sou muito grata até hoje, inclusive. Vim aqui pro colégio, comecei então também no plantão. Ele já trabalhava aqui, porque ele não saiu de Campinas, né? Eu fiz faculdade em Sorocaba, UFSCar de Sorocaba. Então eu morei muito tempo fora. Eu fiquei os 4 anos da graduação morando em Sorocaba. E depois eu dava plantão aqui uma tarde. Depois eu ia e voltava em Sorocaba. E aí ele já estava trabalhando, já estava com aula nessa época? 2014? Não, 2017. 2017, eu tava começando, eu tava voando. Já tava pegando aula. As primeiras turmas estavam começando. E aí nessa época a gente tinha outros relacionamentos, né? E a gente nem se olhava, assim. Então a gente mal se encontrava mesmo, né? Isso que eu ia perguntar, não batia os horários. Não. Os horários não batiam, a gente não tinha contato nenhum mesmo. Então a gente ficou, eu entrei em 2018, comecei aqui em 2018, a gente não teve esse contato. Logo veio a pandemia também, em 2020. Veio a pandemia até então. Menos contato ainda. Menos contato ainda. E aí foi em 2022 que a gente começou a se reencontrar, né? Que aí a gente já tinha terminado nossos relacionamentos. E aí foi quando os alunos descobriram isso. Eu ouvi boatos e a gente tem um pé aí dos alunos. Jogar um burburinho pra chegar aqui. Teve muitos. Os alunos descobriram isso, né? E aí eles começaram, assim, lembro que foi a turma de 2022, no ano de 2022, que começou. Eu entrava na sala pra dar aula, Lê,
O Léo tá solteiro. Era isso. E vice-versa. Aí quando era eu, era... Nossa, eu lembro. O Léo, a Letícia tá solteira. E aí começou esse burburinho, mas assim, na minha cabeça, eu acho que na cabeça dele também. Não, na cabeça dele foi diferente. Porque na minha cabeça eu falei assim, imagina, gente, é coisa de, né, faz quanto tempo? Já foi, passou. E até que um dia chegou no meu WhatsApp aqui uma mensagem. Nossa, explanadação. Explanadação. Conta mais, Letícia. Chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Tá ouvindo o que os alunos estão falando por aí? Ah, olha a cara de pau desse Leonardo. E aí foi a partir dessa mensagem que a gente começou a conversar e retomar o contato que a gente tinha então na adolescência, né? Nossa, mas deixa eu explanar ela também, gente. Pensa numa menina que era ruim de responder as coisas. Nossa, a Letícia responde uma vez por dia. Ela tinha um prazo, assim, de 10 minutos que ela respondia. Depois sumia, se recolhia lá a Cinderela. E você não dava uma alfinetada, não? Você não via ela na escola e falava, Eu dava, mas ao mesmo tempo era tranquilo, sabe? Era gostoso porque, de certa forma, tipo, acho que instigava de falar assim, ó, eu tenho esses 10 minutos, eu tenho que aproveitar esses 10 minutos, sabe? Sim, Então... Não, e aqui no colégio também... Era legal. Legal. Era legal. Mas aqui no colégio também era profissional, né? Ah, a gente sim. mantinha um profissionalismo, assim, tipo, nada tava acontecendo aqui dentro, né? Então era só por mensagem A gente mesmo. tava fingindo bem, pelo menos, tentando fingir bem, né? É. Não tava, a gente não sabe, né? Mas Não. a gente tem que perguntar pros outros, que os outros têm que falar, você sabe? Não, mas... Mas na nossa cabeça a gente tava jurando, a gente tava escrevendo. Vai saber se tava todo mundo vendo. Mas aqui a gente não tinha nada, a gente A gente sentava. mal se Sim. conversava Sim. aqui mesmo, né? E era só por mensagem. E realmente, eu sou muito difícil de responder mensagem, eu tenho dificuldade com rede social, assim. Então eu falava com ele uma vez, mas não era joguinho, sabe? Ah, não quero falar com você, quero deixar esperando. Não era nada disso, é porque eu tinha realmente dificuldade. E aí, só que isso estimulou ele a me chamar pra sair muito rápido, né? Então aí ele me chamou, a gente foi jantar. É verdade. Aí a gente foi jantar e aí começou a fluir. que legal. E agora vocês trabalhando juntos, né? Trabalhando nesse lugar, são casados. Como vocês fazem pra separar a vida pessoal, o casamento de vocês, da rotina de vocês com a escola? Porque eu sei que o Léo dá aula no ensino médio, então nem sempre ele tá no fundamental. Mas assim, vocês se encontram, às vezes aconteceu alguma coisa Chegam em casa. Como que vocês fazem pra... Vocês esquecem 100% disso? É fácil isso pra vocês? Às vezes é bem difícil. Como que é isso? Olha, eu acho que namorar, casar com um professor foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque, além de tudo, é uma terapia, né? Porque eu sei que ele me entende e eu entendo ele, né? Então a gente não separa. A gente não separa o profissional do pessoal, assim. A gente consegue alinhar bem. Lógico que tem a parte pessoal, mas do profissional, dele poder me ouvir depois do dia inteiro, sabendo quem é, de quem dando rosto, né, aos nomes aí. É verdade, isso é legal, né? Ele consegue me entender bem, né? Então, assim, da mesma forma que eu desabafo com ele desabafa comigo. A gente entende os problemas. A gente entende, né, as dificuldades que a gente encontra. Então, é muito confortante, né? Eu encontro nele um conforto mesmo, né? Não só do casamento, mas nessa questão pessoal também. E vice-versa, gente. É muito gostoso chegar em casa e poder falar mal dos outros. né? Não só mal, Mas, não, brincadeira da parte de falar bem, falar mal. Falar assim, a gente não separa muito, porque querendo ou não faz muito parte da nossa vida, né? A gente passa o dia todo aqui. Então, nosso mundinho gira em torno disso, né? Aí a gente vai pra academia depois do trabalho, mas não acontece nada de bom lá, assim. A nossa vida é praticamente 24 horas junto mesmo. A gente chega junto, no período ali de aula do fundamental, a gente sempre tá no intervalo, a gente sempre tá junto. Aí só nessa hora do almoço, né? Eu almoço sozinha, ele almoça também depois, porque ele vai pro ensino médio. E os horários da tarde batem também. Né? Obrigada, Anderson. Ele fez os horários aí pra gente poder sair junto, né? Então, entrada e saída, a gente tá... A gente se preocupa apenas no intervalo com os outros professores, né? Pra ouvir os desabafos de todo mundo também, né? E aí, depois à noite, eu e ela, a mesma coisa, né? Ixi, Conversando a gente fica tricotando. sobre os trabalhos. Tricotando. Que legal. Rotina, aí depois dá uma leve dissociada também, porque ninguém merece viver só de Sim, trabalho, sim. né? Aí vai assistir uma sériezinha, vai papear sobre outras coisas, sobre o futuro do Léo Travels. É verdade. Enfim, aí é por aí.
Então, vocês acham que a amizade de vocês mudou? Tipo, porque antes os horários não batiam tanto, né? Quando vocês já estavam trabalhando junto aqui, vocês já estavam solteiros de novo, mas vocês acham que a amizade de vocês mudou muito com o fato de vocês trabalharem juntos? Eu acho que fez a gente se aproximar mais ainda. Mais, né? Eu acho que isso fez intensificar a nossa relação mesmo, né? Eu sempre gostei muito de conversar com a Letícia, gente. Ela é muito legal. Ela é muito legal. E aí a gente sempre se deu muito bem, assim, desde a época de antes, assim. Eu gostava muito, muito, muito mesmo de conversar com ela. Nunca tive muitas amigas, pra ser sincero, não sei se é problema ou não, enfim. Não é problema. Graças a Deus. Mas na época me divertia muito conversando com ela. E aí depois, quando a gente voltou assim, agora 2020, tudo que ela comentou, a gente era puramente profissional, assim, a gente não era amigo, era profissional. Então, oi, tchau, trabalho, acabou. E aí, hoje eu acho que a gente tem uma amizade muito incrível, mas eu não diria que a palavra certa é fortalecer, porque eu acho que ela foi sendo construída, sabe? Então, hoje é o que é, porque foi essa crescente, assim, sabe? Eu não acho que fortalecer, não sei se é a palavra certa. Não fortalecer não, mas acho que foi um processo, né? Foi um processo que fez a gente chegar até aqui mesmo. Gente, a gente queria fazer um quadro com vocês de quem é mais, pra vocês falarem quem é mais alguma coisa. Então, se sintam à vontade, Eu sabia que tem Temos muito. muitas. Tá. Então vamos falar um pouco sobre da profissão de vocês, ó. Quem vocês acham que é mais bravo com os alunos? Ela. Eu. Claramente. Ó, quem vocês acham que é mais provável de chegar atrasado? Pra dar uma Pra dar aula, uma assim? aula. Porque vocês chegam juntos, então se não vai chegar atrasado, vai ser né? junto. Mas, tipo assim, intervalo. Quem Quem vai enrolar mais lá no intervalo? Mas a gente é muito pontual. Eu e ele, a gente é muito A pontual. gente trabalha direitinho. A gente dá os nossos migué, mas a gente faz tudo, a gente É. trabalha direitinho. Bom, vocês podem falar melhor que eu, né? Mas, enfim. Quem que é mais esquecido? Leonardo, com certeza, Leonardo. É assim, Leonardo. É assim. Tá, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Quem é mais organizado? É o Leonardo. Eu também. Sério? Sou. Eu tenho- Tá. Quem é mais provável de esquecer o nome dos alunos? O Leonardo. Eu achei ele muito bom com os nomes. Mas eu também. É porque eu tenho mais alunos que... Eu tenho uma vantagem que é dar mais aulas, né? Pra mesma turma. Ah, sim. Ah, No fundamental eu dou 5 aulas, né? Enquanto ela dá 2. Mas sim. ela pega muito rápido os nomes, eu acho que até mais do que eu. Mas eu não esqueço, né? É uma boa pergunta. Talvez seja eu acho que sou eu. Ó, quem é mais exigente nas provas? Existe nas provas. Assim, sei que depois do O conteúdo Leonardo, e tudo eu acho. mais, mas... Eu acho que é você. Eu acho. Você também acha? E Mas é que matemática tem um lado ruim, né, gente? Que vai ser mais assim, Então é parece bom. mais exigente de qualquer forma. Não, mas é verdade, os alunos sofrem mais, Letícia. Sofre mais. Os alunos sofrem mais. quem é mais gente boa pra corrigir as provas? Mas mãozinha leve. Mãozinha leve. Eu acho que eu já fui mais. Eu não sei hoje, mas eu acho que eu Já já fui mais mesmo. Eu já fui Eu mais me bonzinho, lembro. eu Eu acho. acho. E agora? Vamos leve. Não sei, eu tenho a sensação de que se eu tivesse que me autoclassificar aqui, eu sou bonzinho ao longo do ano e sou ruim no final do ano. Nossa! Eu não sei se eu deveria falar isso, mas lá no conselho... Eu acho que eu sou o contrário. Eu acho que eu sou mais flexível ao longo do ano e mais fácil no final. Não. Ao contrário. Mais rígida ao longo do ano. Mais rígido ao longo do ano e mais tranquila. flexível no final. Ó, quem é mais provável de... Quem é mais gente boa com os alunos? Leonardo. Mais amigo, sim? É. Você fala? Tipo, mais Gente, resenha. Leonardo é a paz e amor em pessoa, né? Então ele se dá. Eu acho que é muito mais fácil gostar do Leonardo do que gostar de mim, porque eu sou mais brava. Sim. Então eu acho que isso é uma consequência, né? Então eu acho que ele é mais visto como gente boa e eu sou mais vista como carrasca.
E também, de novo, tem a vantagem de ter mais aulas, né? Então, com mais aulas dá tempo de a gente aliviar mais, ter mais aulas para mais conversar, leve, né? aula para exercício, que aí a gente consegue ser mais tranquilo. Com ciências não dá porque é muito corridinho. E aí ela sofre. Ela sofre. Quem que é mais provável de esquecer um compromisso assim, que tinha com os alunos? Tipo, uma prova marcada, um trabalho, Nossa, Tipo, data de prova, Data dia de entrega, de nenhum dos correção. dois, nenhum. A A gente gente é é bem bem sistemático. certo, A gente é sistemático. Daí tem o final de semana da correção lá em casa. É assim, isso. se foi prova no final de semana seguinte, a Letícia se Vocês correm fecha na junto? toca. Não. Não. Não, separado. A Letícia não suporta barulho. Aí Eu não eu tenho que consigo. ficar lá no escritório, lá se eu boto uma musiquinha, daqui a Não, já pouco fecha a Leonardo, porta. Leonardo, ela tem Quem é mais pai ou mãe dos alunos? Aquela pessoa que escuta tudo que tá passando, conselho. dá uma atençãozinha. e agora. Eu não sei, é que eu não sei o horário, mas eu sou. Eu Eu gosto. acho que também a gente cativa públicos diferentes, assim. Eu sinto que eu tenho amizade com alguns, a Lei consegue amizade com outros, a gente vai se complementando, assim, eu acho. de certa Mas forma. acho que eu dou aula, como eu dou aula pro sexto ano, né? Sexto ano é mais infantilizado, né? Tem mais essa carência de atenção, assim. Eles então- falam mais dos problemas também, né? Eu Muito, acho, assim, muito, né? A gente tá corrigindo exercício, ele fala lá da tia que tá passando mal, não, a gente para, ouve, acolhe. Então, eu gosto muito disso. Então, eu me vejo como uma mãezona deles também, assim, principalmente do sexto ano. Mas, como eu pego eles desde o sexto vou até o nono, assim, é uma relação mesmo que a gente cria aqui. Então, eu me sinto parte deles, da família deles. Que legal. Mas assim, é uma sensação de tudo. Assim, eu pego um pouquinho mais velho, já geralmente do oitavo, nono pra frente, né? Mas é muito gostoso ver vocês evoluindo assim ao longo do tempo. Você vê que vocês são pequenininhos, o Ale tá voando, e é bem a época que começa a transitar, né? Você começa a crescer e ficar um pouco mais introspectivos, né? Porque é a adolescência, mas ao mesmo tempo começa a surgir outras oportunidades, outras coisas, né? E aí vocês vão ficando mais velhos e é muito legal ver vocês evoluindo, assim, Amadurecendo. né? Que legal que é uma responsabilidade também. Cria. Sim. Isso. Tal. E quem é mais provável de virar amigo, assim, dos alunos depois que se forma já? Acho que o Leonardo. Também? Acho que é o Leonardo. Sou eu. Ó, eu vou fazer a última pergunta aqui. Quem é mais parecido com a versão da adolescência? Difícil, né? E agora? Eu sei que eu falando por mim, eu mudei bastante. E você, Letícia? Nossa, eu também mudei bastante, assim. Eu percebo que eu mudei bastante, mas eu sou uma pessoa... o Leonardo, ele é muito racional, né? Então, ele tem a parte emotiva dele, mas se a gente fosse classificar em racional e emocional, ele é racional e eu sou emocional. Né? Eu tenho minha Que parte... legal, vindo de fora parece ao contrário. Parece que é o contrário. Mas eu tenho minha parte racional, óbvio, mas assim, eu vejo que a emoção me carrega, né? Então, isso eu não perdi de lá. Eu tenho os mesmos sentimentos, sabe? Eu posso ter uma visão diferente do que eu tinha quando era adolescente. Mas a mesma emoção, assim, é o que eu sentia lá, é o que eu sinto hoje. Então, eu acho que eu devo estar mais perto aí dessa versão. Eu acho que você, então. Porque eu tenho a sensação de que eu mudei, assim. Não sei se só a cabeça, não sei se é por pensar em coisas diferentes hoje, mas... Assim, a parte de gostar de exato mudou, né? Mas acho que é Nerdinho, muito... a nerd sempre foi assim. Tinha que ser muito nerd. Nerd. Tudo respeito a você. Não, a gente tem que concordar. Isso é muito. Então, e o meu da adolescência era muito mais nerd. Nossa, gente. Porque pra passar pela faculdade, pra falar daquilo, pra ensinar aquilo, tem que gostar muito, né? Tem. É um gosto mesmo. Mas qual que é a sensação de vocês terem estudado aqui e hoje em dia dar aula? Tipo, qual é o sentimento que vocês têm em relação a isso? Eu acho que o sentimento é de pertencimento, sabe? A gente faz parte aqui desde sempre, né? Nossa segunda casa, literalmente. Eu já também passei por várias áreas aqui, então eu dei aula de plantão, mas eu também já fui auxiliar de laboratório, já ajudei aqui o pessoal na matrícula, né? Por conhecer o colégio bem, eu já ajudei vendo matrícula. Se precisasse ficar na portaria, eu ficaria lá na portaria. Então, assim, em todos os cantinhos desse colégio, eu já passei e eu tenho um carinho muito grande, né? Então, o sentimento eu acho que é de pertencimento mesmo. Não tem como falar da nossa história sem falar do Crescer. Não tem.
né? Então é uma escola muito importante pra gente. É isso aí. Eu acho que quando eu tava contando a minha trajetória, acho que ficou um pouco claro que também cresci aqui do infantil 1 até o Cresceu no terceiro. terceiro. Cresci, é isso, cresci no crescer do infantil 1 até o ensino médio, então foi a minha vida toda aqui. É muito difícil até dissociar o que é minha vida e o que não é minha vida no crescer, né? Sempre foi, pelo menos uma parte, um período do meu dia eu tava aqui durante a semana, assim, né? Então, teve um ano da minha vida que eu não tava aqui, assim, um ano tirando os primeirinhos lá, Sim. né, depois de velho. Foi 1 ano e meio que eu fiquei hoje, o primeiro ano da faculdade, mas metade do segundo, depois já comecei a dar plantão aqui. Então, não tem Léo sem crescer, né? A E aí, vida toda. pensando na nossa relação especificamente, mas ainda, né? Mas Pensar que a gente se conheceu aqui na igreja, né? Foi quase que ao mesmo tempo, ao né? mesmo tempo. Aí depois o nosso mini rolinho no ensino médio, e aí depois agora mais velho, então. Que legal. Foi muito ligado na história de vocês. Eu tô com uma curiosidade, assim. Se vocês fossem fazer alguma outra coisa sem ser essa parte de biológicas e matemáticas, o que fariam? Essa é a pergunta que norteia a vida da Letícia. Essa é a pergunta que norteia, assim, ó. Eu gosto muito da biologia, mas eu gosto muito da parte prática da biologia, né? Então eu gosto de estar no laboratório, eu gosto de estar com um animal, então assim, eu me vejo trabalhando no zoológico, né? Eu gosto muito de todas as áreas. Eu me vejo com uma baleia jubarte no mar, com uma onça pintada no meio da selva, sabe? Eu gosto muito dessa parte que envolve natureza no geral. Mas eu acho que se não fosse dentro dessa área, eu acho que eu partiria ali para um ramo assim, meio semelhante, nutrição, talvez, né? Fisioterapia, medicina, Que tem quem pouco. sabe? Tá ali, né? Não Biologia, tá, não tem como fugir. Né? Não tem como fugir, é o ponto principal mesmo. Eu já acho que iria para alguma coisa relacionada a exato, obviamente, né? Mas para talvez engenharia, TI, computação, alguma coisa assim. Mas eu gosto bastante de bastante coisa, assim, também, né? Gosto bastante de desenho. Eu sempre gostei bastante de desenhar. Não faço os melhores desenhos do mundo, mas gosto bastante. Tinha mais oportunidade de tocar instrumento, mas acho que eu não faria isso, né? Que legal. Eu gosto, mas acho que ter uma banda não seria muito a minha parada. Acho que seria uma coisa voltada para engenharia TI. Gosto bastante de esporte também, futebol, academia, mas daí também ser, sei lá, personal, acho que não. Acho E que é isso, Marcos, que você tá falando? Não, Que legal. vou tocar um pouquinho. Legal. Já toquei mais. Fiz uma declaração pra Lindinha. Sério? Você postou quando ele fez? Acho que só o violão, né? Acho que ele falou pra gente na quando que ele fez. Quando ele me pediu namoro, ele tocou o violão. Foi. Em casamento, foi como? Casamento. Em casamento ele tava muito nervoso. Nossa, foi muito Pra difícil. pedir namoro, você Foi muito tocou? Olha isso. Bom, então, pra pedir namoro foi tocar uma música e pra pedir ela em casamento eu peguei umas fotos nossas e escrevi meio que um poema atrás, assim, sabe? Ele criou o poema. Uma estrofe pra cada fotinha, assim, e aí a última era pedindo pra ela casar comigo. Ai, gente, que lindo. Foi, Super nossa, divertido. eu tava muito nervoso. Eu tava muito nervoso. Você achou que ela ia falar não? Não. Acho que fica nervoso, mas... É nervoso pela situação, mas por ser bonito, por ser legal, porque a pressão tava alta, né? Tinha pressão lá do primeiro pedido. E aí você tava assim, quando eu vou cantar? Você vai pedir casamento? Ah, sempre tem essa pergunta. Sempre tem. E acho que agora a pergunta mudou já. Não quer ter filho? Coisa Todos os dias. Mas eu acho que a de casar não foi tanto, eu acho. Né? Porque a gente não. namorou muito pouco, a gente noivou muito rápido. Né? A gente saiu, assim, foi em novembro de 2022. Em janeiro ele me pediu namoro. E aí, só que nesse período todo a gente sempre foi muito, muito aberto um com o outro, né? Então eu tava com 27 anos, ele tava com 28, né? Então, assim, a gente deixou tudo muito claro. Sem joguinho, sem nada, né? É o que a gente quer pra vida. Porque a gente não tá na época de ficar brincando, né? já passou. Já Já passou. tinha trabalho, já tinha Exatamente. financeira. Já passou. Então, quando a gente deixou isso muito claro, e os nossos propósitos de vida se alinharam, tudo se alinhou, tudo deu match, né? Foi perfeito, assim. Foi aí que a gente já começou a falar assim, então a gente não precisa perder tempo, né? Sim. A gente tinha propósito igual, vamos oficializar. Então ele me pediu em namoro com 2 meses, e depois de 6 meses ele estava me pedindo casamento.
né? E aí foi a partir daí que a gente começou já, um ano depois, pra casar. Legal, E nesse meio tempo, mas aí antes do pedido, eu vou te falar. Antes do pedido, a gente já tava ajeitando o detalhe do casamento, já, assim, sabe? Antes do pedido. Então não tinha perigo. Não. De rolar um não, né? Eu espero, pelo amor de Deus, ia ser muito louco. Não, a gente já tava, antes do pedido, a gente já tava pensando em tudo já. Pensando em casamento, pensando em filho, né? No nosso futuro Sim, mesmo. A gente tava alinhando o nosso futuro. E eu acho que isso foi muito esclarecedor, porque talvez se a gente não tivesse tido essa conversa, né? Tem um pedido de casamento, aí depois vai falar de ter filho, né? E aí muitos casais não têm esse diálogo. Aí um quer ter filho e o outro não quer. Nessa hora que dá crise. Nessa hora que dá crise. Então a gente sempre foi muito claro um com o outro. Quando a gente viu que tudo estava alinhado, a gente estava caminhando para o mesmo sentido, assim, a gente sabia que era hora de oficializar mesmo, assim, a nossa união. Que legal, gente. Muito legal. Muito legal. A gente tá chegando no fim, mas eu queria perguntar pra vocês qual o legado que vocês querem deixar pros alunos de vocês, aqui do Crescer, principalmente, né? Olha aí, Léo. Eu primeiro? Você quer pensar, né? O Léo Quer também pensar. ainda dando aula pra alunos de terceiro ano, né? Sim. Olha, gente, assim, o sonho é que o legado fosse assim, nossa, tudo que eu sei de matemática é graças a ele. Meu sonho seria esse, né? Que todo mundo fala, nem que seja pouco, tipo assim, tudo que eu sei é graças a ele. Esse é o sonho, né? Mas no fundo a gente quer marcar de certa forma. Eu acho que, não sei se todo professor, não sei se eu quero falar por todos, mas falando por mim, pelo menos, a gente tem uma síndromezinha de protagonista, né? A gente quer ser ali o centro, a gente gosta da atenção. Eu, falando por mim, pelo menos, né? Eu gosto muito da atenção, gosto muito do carinho. E eu acho que, no fundo, eu quero retribuir, de certa forma, isso. Tanto o amor que eu sempre tive aqui da escola em relação a mim, que eu sempre me senti muito querido, muito amado. E eu quero que vocês tenham essa mesma sensação de mim, né? Que vocês são queridos, que vocês são amados. E que, se de alguma forma eu puder ensinar matemática do meio do caminho, a gente vai aprender matemática. Mas, no fundo, eu quero que vocês saiam se sentindo pertencendo aqui também. Assim como você foi. Assim como eu. Que legal. E eu, assim, pensando por cima, né? Acho que a lembrança que eu quero deixar, assim, é que os alunos adultos, né, lembrem e falam assim, nossa, eu tive uma professora que ela brigava, mas hoje eu entendo, sabe? Eu vejo que muitos, hoje vocês não têm, né, vocês não, mas os alunos do fundamental, principalmente, não têm essa maturidade de entender que é pro bem deles. Então eu quero que um dia eles olhem para trás e falem assim, era pro meu bem, né? Eu quero ser lembrada não só pelo conteúdo, mas também pelo sentimento, né? Nossa, eu tive uma professora que me ouviu. Eu tive uma professora que me deu um conselho quando eu precisei. Gente, se vocês estão aqui com a gente, metade de um dia aí, né? A gente divide vocês com a família de vocês. Sim. Então, eu me sinto parte da família dos meus alunos, né? Então, eu escuto meus alunos, eu brinco com eles, a gente faz piada, mas aí eu quero que eles lembrem isso. Então, que eu acolhi eles, que eu fui como uma mãe pedagógica deles, e que se eu briguei... Paula Freire. Como uma mãe pedagógica e que assim como uma mãe chama atenção, briga, porque é necessário, que eu fiz isso pro bem deles, sabe? É isso que eu quero deixar. Que legal. Porque mesmo que a matemática e as ciências não fiquem na vida deles, que o Léo e a Letícia possam ficar de outras formas como ouvinte, como conselheiro, e enfim, isso eu acho que falando assim, vocês já foram alunos, né? Mas assim, falando na visão de um aluno, realmente é o que mais fica, assim, além da matemática e da ciência. E hoje a gente tem esses professores que são referências pra gente, né? A gente lembra, a gente trabalha com alguns, então alguns professores são nossos colegas de trabalho e eles marcaram a nossa vida, assim, né? E é uma honra poder dividir com eles esse espaço, né? De a gente estar no mesmo lado, estar ao lado deles agora, né? De poder compartilhar esses sentimentos também é muito, muito bacana. Que bom. Enfim, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu, pelo menos, tive aula com os dois. Eu tenho muita gratidão assim, por todos os momentos em sala, de verdade mesmo. Até quando eu fui mal nas provas, tinha as matérias, mas acontece. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente gostou muito de ouvir a história aqui na escola, de amor de vocês. Muito obrigada também a você que está assistindo. Obrigada também à equipe de marketing do Crescer. E
Nos sigam nas nossas redes sociais, então no YouTube, no No Instagram, no Spotify. Spotify. E é isso. Tchau. Até a próxima. Tchau.